Hoje estamos fechando a nossa conferência, a Conferência Reverentes, a segunda conferência, e o último tema, o último assunto é o proselitismo. E nós vamos falar sobre o que é proselitismo e fazer um contraste bíblico do que é a verdadeira conversão. Proselitismo diante de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Eu quero compartilhar com os irmãos, a partir da leitura de Mateus capítulo 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno que vós. Vamos juntos. Ai de vós, Espírito Santo, dirige-nos agora. Pedimos assim, para que o Deus Trino seja glorificado, o coração perdido seja achado em Cristo, seja posto em Cristo, e a igreja seja edificada, Cristo seja glorificado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Assente-se. Sabemos que na época de Jesus, 2 grupos de prosélitos estavam em funcionamento. O contexto é que um grupo fazia ou tinha ou levava o nome de prosélitos do portão ou da porta. Aqueles que eram convertidos, mas que não participavam dos ritos judaicos. E os prosélitos da retidão, aqueles que se convertiam ao judaísmo, e mesmo gentios, ou seja, não judeus, gente de outra nacionalidade, se submetiam aos ritos, à circuncisão, a todo tipo de liturgia judaica, as festas judaicas. Eram aqueles então que o partido dos fariseus convencia, esse partido convencia, que o judaísmo era a melhor das religiões, de que se você fosse a parte do judaísmo, você já teria o seu acesso garantido a Deus. Então, para esta abordagem, para este grupo, para esse partido dos fariseus, dos escribas, não importava que alguém entendesse a mensagem, não importava se essa pessoa era sequer salva. O importante para eles é que as pessoas mudassem de religião e entrassem pela via da religião judaica. Isso era o suficiente. Que eles conseguissem adeptos, que eles conseguissem mais pessoas. E aí, é neste ponto que Jesus trata do proselitismo, de fazer com que o outro seja convencido de que a minha religião é melhor. E ontem, o pastor Alex estava falando algo interessante. Há um tipo de proselitismo que não é ruim, é aquele que tenta convencer o outro de algo que você sabe que é ruim, que ele está imbuído, ou que ele está incluído em algo ruim. Ele deu o exemplo de alguém que atravessa a rua e que pode ser atropelada, e você vai dizer a esta pessoa para não atropelar a rua, e ainda quer atravessar a rua. Ok.
E ainda que ela queira atravessar a rua, você a toma no braço e diz: você não vai, eu quero com todas as minhas forças dizer que você não vai. Este tipo de proselitismo não é ruim, se você tem certeza da verdade, do Evangelho, do poder de Cristo para a salvação de alguém, que você diga a alguém que ele está errado. Mas isso não considera o fato de chamá-lo para a sua religião, ou melhor, para a sua denominação até. Porque num primeiro ponto, este não é o centro da conversa. O centro da conversa é que alguém está em direção ao inferno e deve ser, pela graça de Deus, arrebatado de lá. Sei que eu posso usar essa expressão. Bem, e Jesus, quando fala desses homens, quando fala dos escribas e dos fariseus, ele dá a esses homens alguns predicados muito ruins. Primeiro, ele diz que os prosélitos ou os proselitistas são infelizes. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. A expressão aí é ai de vós, que é na verdade o contrário de bem-aventurados. Bem-aventurado é extremamente feliz, aquele que tem uma qualidade de vida extraordinária, não porque a sua qualidade de vida aqui no mundo é a mais acertada ou adequada na visão dos homens, mas porque ele se encontrou com Deus e que ele conhece este Deus e ele é profundamente feliz. Contrário disso, nós vemos nas bem-aventuranças, segundo Lucas também vai trazer, que o contrário de bem-aventurados é ai de vós. Então, para aqueles que estão, digamos, no caminho, no Evangelho, bem-aventurados, e de outra forma, ai de vós. E ele está dizendo: vocês são infelizes. Um ai está reservado para vocês. Vocês que são proselitistas, vocês que não estão pensando na alma alheia. Segundo, Jesus diz que eles são hipócritas. O texto diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E o que você pode dizer de alguém que é hipócrita? Dê a mim uma palavra que possa substituir hipócrita. Falso. O que vem à sua mente? Isso é falsa. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que sim, essas pessoas, elas estão pregando uma mensagem que é falsa. Eles são falsos pregadores de uma suposta verdade. E Jesus está dizendo que eles são hipócritas por isso, que eles não estão fundamentados na verdade. Quando nós olhamos no contexto da igreja no mundo, não só no Brasil, nós vemos a proliferação de muitos falsos pregadores, e que até usam o nome de Jesus, e que até usam o nome de evangélico, para trazer para si apenas adeptos. E Jesus está dizendo: vocês estão mostrando piedade, mas na verdade vocês querem o dinheiro dos homens, a presença dos homens, a mão de obra deles, e vocês não estão pregando o Evangelho, a mensagem da graça. E eu trago aqui uma expressão ou uma citação de Lutero, e é uma citação um tanto até pesada, porque Lutero não media muito bem as palavras, ele era um tanto truculento em certas citações, eu diria divinamente truculento. E ele diz assim: o guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isto os surpreende?
Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa mais nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente, como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Compreende a profundidade disso? O que Lutero está dizendo é: o bordel é explicitamente mau e todos estão vendo que é maligno. Mas quando um falso pregador começa a falar em nome de Cristo e põe uma placa em nome de Cristo e pega a Bíblia em nome de Cristo, mas não prega o Evangelho de Cristo, ele é mais profano que o guarda de um bordel, porque ele está anunciando a mentira, mas com o nome de verdade. Por isso Jesus disse: vocês são falsos, vocês são hipócritas, porque dentro de vocês o cheiro é pútrido, maligno. Por fora vocês são piedosos, por fora vocês oram para que todos vejam, por fora vocês estão fazendo orações nas esquinas, por fora vocês são bons líderes, por fora vocês alisam a cabeça da viúva, mas quando vocês estão na casa da viúva, vocês estão para surrupiar a casa da viúva, para esvaziar o armário da viúva. E Jesus os denuncia, mas ainda diz que esses homens são fanáticos. Porque percorreis, diz o texto, o mar e a terra para fazer um prosélito. Jesus usa aqui uma expressão, talvez até uma hipérbole. Percorrer terra e mar significa fazer de tudo. Andar em qualquer canto para achar um prosélito. Alguém que esteja insatisfeito com seu sistema religioso e que possa olhar para a religião dele e dizer o seguinte: eu estou achando que isso é melhor. E é por isso que eles eram fanáticos, porque eles não descansavam. Não só eram lobos insaciáveis, mas buscavam também pelas almas que não haviam sido saciadas pela verdade que é Cristo. Aliás, quando a alma não se encontra com Cristo, ela quer se saciar com tudo. Porque enquanto a criatura não se vê diante do seu Criador rendida como criatura, pedindo misericórdia e graça, ela vai se render diante de tudo. É por isso que, por exemplo, lá na Índia se adoram ratos são adorados, vacas são adoradas, porque enquanto a pessoa não encontra com Cristo, ela adora qualquer coisa, e você acha isso absurdo. Pode ser que você ache absurdo alguém deitar no chão para que o rato passe por cima, ou adorar um animal, mas tem gente que adora, por exemplo, a garoupa, a onça pintada. Se é que você entende o que eu estou falando, que são as imagens que vêm no dinheiro, são seus deuses. E se ele está no bolso, você está seguro, mas quando ele está ausente do seu bolso, valha-nos o eterno. O que causa instabilidade, alegria, contentamento ou preocupação, está mostrando então que é exatamente aquilo que está no lugar de Deus. Esses homens não descansavam enquanto não faziam um prosélito, entravam em questões das mais infindáveis, até convencer o outro de que a seita deles, a religião deles era melhor. Não levava em conta Cristo, apenas a religião deles. Eles não estavam ali para beneficiar as almas com o Evangelho, mas para beneficiar o partido religioso deles. Diante disso, Jesus também diz que eles são malignos. Leia comigo: depois de o ter desfeito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno que vós. O que é isso? A pessoa já era filha do inferno, já não estava salva, e agora eles estão convencidos de que trocando de religião serão salvos, trocando de sistema,
trocando de ritos. Isso acontece muito hoje. Gente que assiste culto numa igreja não gosta, gente que assiste a outra não gosta. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não devemos ter senso crítico, porque hoje mais do que nunca, você deve ter senso crítico naquilo que você ouve, e fazer como os bereanos, para saber se é isso mesmo que a Bíblia diz. Isso está posto. Agora veja, há aqueles que são insaciáveis e vão de rito após rito procurando qual é a oração mais forte. E já me perguntaram assim certa vez: na sua igreja tem culto de libertação? Eu disse: todos são, porque se nós pregamos o Evangelho e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Temos culto de libertação quartas e domingos, você pode chegar a hora que for. Por quê? Porque nós pregamos a Cristo Jesus, a verdade que liberta. Por isso não há culto de libertação, há culto disso ou daquilo. Há culto ao Senhor, a pregação do Evangelho. Mas esses homens eram tão malignos, que eles ficavam satisfeitos quando via aquela pobre alma declarando o seguinte: agora eu sou um judeu. Agora eu entendi esse sistema, essa religião. Proselitismo. Já ouvi gente dizer o seguinte: eu tenho que me batizar que é para ficar limpo. Ficar limpo, como disse o pastor Alex na última preleção, e de preferência no rio, que é para levar os pecados, com a correnteza. Superstição. Proselitismo. Não há conversão no coração. E os proselitistas são como Caim, que sabe que Deus não aceita o seu culto, e por conta da sua malignidade, por conta do seu fanatismo, fazem de tudo até matar o outro, porque para eles não importa que o culto dele esteja errado, desde que o outro não seja aceito por Deus, nem seja visto como melhor do que o dele. O espírito de Caim, esse espírito mundano, maligno, de que não aceita nenhum tipo de concorrência, como se isso fizesse alguma parte no reino de Deus. Quais são as armas do proselitismo? Eu quero falar sobre algumas delas. O emocionalismo, tanto positivo quanto negativo. Qual é o emocionalismo positivo? É tocar no ego, dar uma massageada no ego de Adão, pregar uma mensagem psicologizada, humanista, não é? Problema nenhum dizer que o ser humano tem valor, porque o valor do ser humano sim está em Deus o ter criado em sua imagem e semelhança, mas esse valor só é trazido à tona novamente quando ele se encontra com Cristo. E aí você canta para um monte de ímpio, para um monte de perdido: você tem valor, não é? Você pode, você é cabeça, não é cauda. E aquele monte de prosélito diz aleluia. Emocionalismo. Mas tem emocionalismo negativo, que diz que se você não vier a esta igreja, você está debaixo de maldição. É emocionalismo também negativo. E se você frequentar a igreja do vizinho, a concorrente, você está debaixo de maldição e eu te amaldiçoo. Não sei se você já ouviu isso em cadeia nacional. Valha-nos o Senhor. Diante disso, tem culpa, remorso, tem indução emocional. Segunda é a ganância, segunda arma do proselitismo. Você que tem uma vida difícil, você que está aí tentando pagar as suas contas, você que, né, esse evangelho tabajara, seus problemas acabaram. Vem para cá, a mão de Deus está aqui. A gente tem aqui a corrente forte e vai te livrar dessa pobreza. Tem um livro, eu cito isso em um dos capítulos, que o autor diz o seguinte: a Bíblia foi dada a nós como um dispositivo anti-pobreza. Eu fico pensando, só esqueceram de dizer isso para os irmãos da Macedônia, lá de Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo vai dizer que eles estão em profunda pobreza, mas transbordam em extrema generosidade.
E a Bíblia não diz que depois que eles foram bênção, depois que eles abençoaram a vida de Paulo, que eles ficaram ricos ou que a situação deles melhorou. Absolutamente. Precisava dizer, por exemplo, isso para o próprio apóstolo Paulo, que na sua última prisão não tinha nem uma capa para cobrir o frio, e teve que pedir a Timóteo para trazer a capa, tinha ficado em Trode. Emocionalismo, ganância. A ganância, você pode ter mais. É o evangelho, aspas, outro evangelho satânico que diz: tudo isso te darei se basta entrar. É por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 5, ele fala de disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro, que a piedade dá dinheiro, que a religião dá dinheiro. A terceira arma, estratégia, é o entretenimento. E aqui um parêntese: o entretenimento não é ruim em si mesmo, compreenda. Quando você lê um livro, vamos dizer, para desestressar, é um entretenimento, ou não é? Sim. Você está entretido com algo fora de sua rotina. Quando você pratica o esporte, é um entretenimento, o esporte de Satanás? Não, é do Senhor. Quando você ouve uma boa música, é um entretenimento. Quando você assiste uma orquestra, é um entretenimento. Mas o que compreendemos é que culto não é entretenimento. Culto é culto, entretenimento é entretenimento. Por isso o nosso lema deve ser: menos entretenimento dos cultos e mais culto nos entretenimentos. Ou seja, quando você estiver entretido com outras coisas, não se esqueça que você é um crente e que você continue em culto para a glória de Deus. E aí, nós vemos hoje essa estratégia amigável, desde pregadores vestidos de super-heróis, entrando com skate, a luzes estroboscópicas. E aí Bill Hu, ou melhor, John MacArthur, vai dizer o seguinte: as escrituras dizem que os primeiros cristãos viraram o mundo de cabeça para baixo. Isso está em Atos 17:6. Em nossa geração, o mundo está virando a igreja de cabeça para baixo. O Bill Hu, nas palavras dele, diz o seguinte: a igreja que serve aos alvos culturais egoístas da moda contemporânea é uma igreja desprovida de fé. Pode haver uma porção de gente nos seus bancos, mas será que eles já foram confrontados com os sérios temas do Evangelho, pecado e graça, e com o chamado ao discipulado? O Evangelho é confrontador por sua própria natureza. Qualquer exposição do Evangelho que não apresente um desafio incrédulo para uma conversão radical de pensamento e de atitude na direção de Deus e de sua obra redentora em Cristo, não é o mesmo Evangelho pregado nas páginas do Novo Testamento. O que Hu está dizendo é que Evangelho não pode ser adulterado. Evangelho não precisa de chamariz. Não precisamos adoçar o Evangelho, porque muitas vezes é o amargo do Evangelho que vai desintoxicar a alma do pecador. É a lei que lhe mostra o quanto ou que somos, ou que nos mostra que somos inaptos diante de Deus. Diante disso, eles também usam métodos infindáveis, métodos de crescimento de igreja. E nas últimas décadas isso foi uma praga de proporções assim endêmicas. Método X,
método Y, e aqui não é necessário citar nomes, mas há uma tentativa humana de gerar crescimento para a igreja, enquanto a própria Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. Qual é o método, meus irmãos, que a igreja recebeu de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a pregação do evangelho, e é também o princípio, um dos princípios da igreja. Os métodos muitas vezes são como anabolizantes da igreja. Compreenda, nunca uma igreja que explode do dia para a noite, nunca uma igreja que explode do dia para a noite poderá dizer que explodiu do dia para a noite por conta de orientações divinas, de ter colocado no bojo do culto entretenimento. A maioria dos casos nos lembram grandes carrosséis ou grandes rodas gigantes, com muita luz, muita euforia, muita gritaria e transformação zero. Adrenalina no topo, mas transformação nenhuma. Isso não é evangelho. Rua ainda disse: essa corrida desenfreada para os modelos funcionais de sucesso é o novo cálice sagrado pragmático do evangelicalismo. Não importa o quão fraca seja a minha pregação, ou que a música reflita falta de planejamento, não importa, e esforço. Deve haver uma maneira rápida e fácil de fazer uma igreja crescer como aquela igreja da rua tal. Deve ter um jeito da gente fazer a igreja crescer. E aqui a gente entende que esse é um sistema maligno. Diante disso, nós precisamos entender o que o que não é conversão. Repita comigo: o que não é conversão. Não é conversão. Em primeiro lugar, simpatia ao evangelho não é conversão. Como eu gosto dessa igreja, como eu gosto do pastor falando, como eu gosto daquelas pessoas. Olha, eu gosto, no meu carro só anda música evangélica. Tá certo? Lá em casa a gente tem o Salmo 91 aberto, para dar uma arejada, como se fosse um repelente de espíritos malignos. Eu ando com o Salmo 91, aquele calendário na carteira. Eu gosto dos crentes. Gosto de estar com eles. Palavra boa, sempre tem uma oração forte, coisa boa. Simpatia ao evangelho, isso não é conversão. Você pode gostar dos evangélicos, gostar até do evangelho, mas se não amar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o inferno lhe espera. E essa é a verdade do evangelho. Segundo, não é conversão parentesco com cristãos. Meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, minha avó é evangélica. Tá certo? Eu sou de família evangélica. Nada nos adianta. Podemos ser, meus irmãos, cercados de evangélicos, cercados de crentes. Preste bem atenção. Se Cristo não estiver dentro de nós, reinando da nossa vida, jamais seremos cristãos. Por isso, parentesco, amizade, simpatia com o evangelho não é conversão. Terceiro, lágrimas não é necessariamente sinal de conversão. Pastor, chorei o culto todo. Amém, isso é bom, sinal que você está vivo, sinal que você sente, que você não é uma pedra, tá certo? Estão em dia os seus canais lacrimais, bom demais, isso é um bom sinal, excelente. Mas não é conversão necessariamente.
Na verdade, tem tipos de choro que deveriam ser guardados para o dia do juízo, que nem sempre quem chora está arrependido. Judas teve remorso e não era convertido, lamentou profundamente, desfez-se até daquilo, e certamente as moedas que recebeu para trair Jesus deu para comprar uma boa corda para tirar sua vida, mas não houve arrependimento. De outra forma, no outro polo, assentimento intelectual também não é conversão. O que é isso, pastor? É quando você entende a mensagem escrita. Jesus, sim, Jesus se encarnou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará para buscar a igreja, preciso me arrepender dos meus pecados. Entendi, está tudo aqui, entendi tudo. Mas não significa que recebeu o evangelho no coração e na alma. Esse assentimento intelectual apenas não é conversão. Apenas entender o evangelho não é conversão. Essa coisa mais fria, que simplesmente assenta lá no fundo e deixa quieto, sem nenhum tipo de mudança de vida. Peter Master, que é o pastor hoje, já há muitos anos, do Tabernáculo Metropolitano, pastoreado por Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte: há apenas um reconhecimento frio e intelectual do pecado, combinado a um arrependimento muito formal ou limitado, devemos duvidar de que realmente tenha ocorrido uma verdadeira conversão. Arrependimento envolve fortes sentimentos. Se por um lado apenas lágrimas não salvam, é muito certo de que um pecador que se vê no seu estado de pecado, chore por seus pecados e se arrependa profundamente. Outro ponto, ativismo também não é conversão. Você entrou para a igreja, faz tudo, desde arredar banco, a cantar no coral, serve a água, fecha a porta, toca um instrumento, participa na IBD, faz muita coisa, não necessariamente é um convertido, pode ser um prosélito dos evangélicos, alguém que viu na igreja um clube social tão bem formado, que quis entrar nele. Que coisa bonita, que coisa dinâmica, que boletim bem feito, que clareza nas contas, gostei disso aqui, vou ficar por aqui. No mundo a gente não vê essas coisas. Isso é um prosélito. É alguém que começa a entrar pela porta do ativismo e está ativamente indo para o inferno. Último lugar, conversão não é necessariamente obediência a regras morais. Parei de fumar, parei de beber, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Agora eu estou pronto, sou um convertido. Está certo? Não, você é um religioso que tem aspectos morais acertados na sua vida. Isso não é ruim, mas isso não lhe confere salvação. Porque enquanto você faz isso, você diz: eu fiz, eu parei. Mas quando você se converte, você diz: eu era um miserável pecador e o Senhor me deu graça para hoje ser quem sou. E ainda que eu esteja lutando contra o pecado, e nem sempre eu tenha uma vitória substancial, mas eu estou nessa luta, porque Cristo, pelo seu Espírito, está santificando a minha alma. Todos os dias eu estou nessa luta. E não simplesmente eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. O Evangelho não é um conjunto de regras que você segue. O Evangelho é exatamente a mensagem que você descobre que não consegue jamais encontrar Deus por um grupo de regras. Por fim, quais são os sinais da verdadeira conversão? Efésios capítulo 2, verso 1 diz, lemos juntos: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O texto aqui, Ele vos deu vida, não é um texto de fundo criacionista, ok? Você não existia e Ele fez você existir. A
textos que falam sobre isso. Neste caso, o texto diz: você estava morto em seus delitos e pecados, longe de Deus, longe do Senhor, e Ele lhe deu vida. Diante disso, Ele está dizendo: você foi afetado pela queda de Adão, mas Cristo lhe pôs espiritualmente de pé. Quando nós olhamos para a conversão da mulher samaritana, esse é um bom exemplo, e é um bom exemplo onde Jesus nos ensina, preste bem atenção nisso, a como tratar a pregação do Evangelho, como falar da boa nova, ou das boas novas do reino, dessa mensagem que recebemos. Jesus está a caminho, saindo do sul da Judéia, indo para a Galileia. Os judeus não passavam por Samaria, ou seja, eles não faziam um caminho mais curto, eles passavam pela Transjordânia, faziam um caminho completamente distinto, porque o texto de João 4 já diz claramente: os judeus não se davam com os samaritanos, mas o texto diz no verso 4, e era necessário que ele passasse por Samaria. E aquela mulher samaritana encontra-se com Jesus no poço. Jesus lhe pede água, me dê água. Ora, o judeu agradecia diariamente por não nascer gentio, não nascer um cão e não nascer mulher. Essa mulher já tinha as duas prerrogativas: não era uma judia, neste caso era uma gentia, porque era um judeu misturado, era uma mulher, só não podia latir, não era um animal, mas era como se fosse, para o judeu, os gentios, principalmente os samaritanos, aqueles que se assentaram na pecaminosidade dos outros povos, eles eram os impuros. Aí Jesus se assenta e conversa com aquela mulher e pede água, e ela diz o seguinte: como tu, um judeu, repita isso comigo, um judeu, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus aproveita o assunto. Ouça: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que Jesus está dizendo é aproveitando o assunto para falar daquilo que interessa. Jesus começa um assunto para falar exatamente do Evangelho para aquela mulher. E ela diz: Senhor, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, e o Senhor não é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e nos deu dessa água. Aí Jesus respondeu: quem beber dessa água vai ter sede, mas quem der da água que eu der, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero voltar aqui para buscar água, então o Senhor me dá dessa água que o Senhor está falando. E aí, Jesus parece que muda de assunto, ele diz: vai lá chamar teu marido. E eu imagino ela coçando a cabeça, chamar marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: você falou muito bem, você não tem, porque você já teve 5. E o que você tem não é nem seu. Então a mulher era samaritana e ainda era desse jeito. E uma mulher, para tirar água naquele horário e sozinha, não era muito bem vista, digamos assim. Ela devia estar acompanhada. E quando Jesus disse: você já teve 5 maridos, mas o que tem não é seu. Aí a mulher disse o seguinte: vejo que és profeta. Vamos repetir isso juntos. Vejo que és profeta. Primeiro diz um judeu. Agora ela disse: és profeta. E parece que ela muda de assunto, de novo. Porque o assunto era água, depois foi para casamento, e agora ela muda de assunto. Ela diz: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus falam que é Jerusalém.
E nós entendemos que é no nosso monte, que é Gerizim. Aí Jesus disse, veja, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o ponto. Jesus não disse assim, veja bem, Jerusalém tem um poder maior. Esse monte que vocês adoram é um monte que não é oficial, é improvisado. Na verdade, o poder está em Jerusalém. Jesus falou isso? Absolutamente não. Jesus não disse, sai daqui desse ambiente e vai para lá, porque Deus está lá. Não, ao contrário disso, ele diz, Deus é Espírito. E se você entende, está entendendo que deve ter um encontro com esse Deus, esse encontro é feito em Espírito. Por que ela pediu o endereço da adoração? A gente sabe, porque naquela época a adoração era o que, gente? Levar um animal no templo para pedir perdão a Deus, nesse sentido aqui. O que ela está dizendo é, Senhor, o Senhor desnudou minha alma e eu sinto que eu estou agora em pecado contra Deus. Onde é que eu vou para pedir perdão? Aí Jesus disse, você pode fazer isso aqui agora. Você compreende? Agora pense no proselitismo. Visitando Samaria, a senhora precisa fazer o seguinte: primeiro, a senhora tem que fazer 7 semanas de corrente, de fechamento de corpo, desencapetamento total e unção completa. Comprar a rosa ungida com a água, não é? Do monte, orada, passar pelo Vale do Sal Grosso, e detalhe, se tiver na 6ª edição da campanha, ou melhor, no 6º dia da campanha, se você furar, você tem que voltar para o início da fila, e tem que começar a pagar o carnê de novo. Um proselitista diria isso. O proselitista diria, não, a mão de Deus está na nossa igreja, as outras são concorrentes. Aí Jesus disse, não, nada disso, é agora, é aqui na rua. Parêntese, igreja é importante, repita isso comigo, igreja é importante. Igreja local, meu irmão, você precisa de uma igreja local. Mas não é disso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo aqui, que Jesus está nos mostrando, é que para um pecador se arrepender de seus pecados, ele não depende de paredes, ele não depende de muita gente à sua volta, ele depende que o Espírito faça a obra em seu coração. E Deus, que é Espírito, então, vai movendo suas entranhas ao arrependimento, e esse pecador diz, onde é que eu devo me acertar com Deus? O que eu devo fazer? Como aquele carcereiro que disse em Atos capítulo 16, a partir do verso 25, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí se fosse um proselitista ele diria, seus problemas acabaram, você vai visitar agora toda sexta-feira durante 7 semanas na igreja de Jerusalém, e você vai certamente acabar com esses encostos da sua vida. Foi essa a expressão de Paulo? Não, ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Isso é libertador. Isso é para desmascarar o outro evangelho proselitista que brinca com a alma alheia. Diante disso, ela diz o seguinte, Senhor, eu sei que o Messias, repita comigo, o Messias que se chama Cristo, vem. E quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus diz, sou eu. Gente, eu gosto disso aqui, porque a mulher é uma samaritana, está sozinha, 5 maridos, e o que ela tem, duvidoso. Aí Jesus não dizia para ninguém que era o Messias. Aí chega para uma mulher dessa e diz, sou eu.
sou eu que estou falando contigo, eu sou o Messias. Agora veja a progressão. Primeiro ela está diante de um judeu, depois ela está diante de um profeta, agora ela se encontra diante do Messias. O Evangelho da Graça é aquele que vai tornando clara a pessoa de Jesus para você. Quem é Jesus? Não é somente um guru, não é somente um mestre, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Cristo, Senhor da Glória, o Messias prometido e enviado para edificar a sua igreja, da qual aquela mulher passou a fazer parte naquele dia. Esse Evangelho, eu não sei se alcança isso, mas esse é o Evangelho. Por fim, Jesus não foi nada proselitista. Aplicações finais. Primeira, pense seriamente sobre sua conversão. Pode ser que tenha aqui nessa noite muita gente que aprendeu a gostar da igreja, gostar dos bancos da igreja, gostar dos trabalhos da igreja, e que aprendeu até a importância de dar dízimo, de dar oferta, de ajudar em algum ministério, ou pelo menos frequentar uma igreja, que é para manter esse senso religioso. Mas um dos maiores desafios desta mensagem de Deus para os corações é que cada coração se perceba e veja se de fato há conversão genuína. Aquela mulher saiu da presença de Jesus e do jeito dela, ela falou para a cidade de Samaria inteira. E eu imagino que exatamente Jesus escolheu a mulher por conta disso. Ela era uma boa comunicadora. As mulheres é que descobriram em primeiro lugar a ressurreição. Deus é estratégico, não é fato? O Senhor foi fazendo estrategicamente com que a ressurreição fosse conhecida. Veja, o ponto é que aquela mulher sai dali e vai falar de quem? Do Messias. Vai falar de quem? De Jesus. Ela não vai dizer aos outros que devem se converter ao judaísmo. Ela vai dizer aos outros que devem entregar o coração àquele que desnudou a sua alma. Em segundo lugar, façamos discípulos, não prosélitos. Não chame as pessoas para a sua igreja. Não chame as pessoas para ouvir o seu pastor. Chame as pessoas para olhar para Jesus. Porque se as pessoas olharem para o pastor, elas estarão decepcionadas constantemente com as fraquezas do pastor, com as falhas, com a humanidade. Mas se ela olha para Jesus, a alma dela está resolvida. Por quê? Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então chame pessoas a olhar para Cristo e não para o homem. É importante, ok, que você diga para alguém: deseja ir a uma reunião de minha igreja? Não há pecado nisso. Mas não deposite suas fichas nisso. Faça a pregação do Evangelho e evite formar um prosélito, porque as falsas conversões estão levando muitos falsos convertidos para o inferno. Gente que vem a falecer até cantando um hino, e quando abre os olhos no outro lado, do lado da eternidade, se depara com as questões mais infernais que jamais poderia supor. Por isso, não faça prosélito, não tente converter alguém à sua igreja,
Não tente fazer um batista, não tente fazer um presbiteriano, não tente fazer um maranata, não tente fazer ninguém para a sua denominação. Faça discípulos para Jesus. É isso. Terceiro, confronte os filhos do inferno. Repita comigo. Confronte os filhos do inferno. Ou seja, mostre a realidade do Evangelho para aqueles que são filhos do inferno, mas precisam deixar de ser. Em outras palavras, se você não prega o Evangelho, mas se você faz um prosélito para a sua religião, você faz um prosélito 2 vezes mais filho do inferno que você. Por isso, não estamos dizendo que não haja igrejas certas ou igrejas erradas. Não. O que estamos dizendo é que esta é uma questão consequente. Ou seja, depois que o teu coração for convertido a Jesus, você vai procurar um povo que ama Jesus. Compreende? Que fala de Jesus e que segue a Jesus. Por fim, meus irmãos, queridos ouvintes, trabalhe com zelo, mas fuja do ativismo. Você pode fazer muita coisa na igreja. Em primeiro lugar, nada do que você faz na igreja acumula crédito com Deus. Assim como os seus tropeços e erros não pode acumular débito contra Deus. Abraham Butch vai dizer que a graça de Deus não é ganha por mérito e nem perdida por culpa. Grave isso no teu coração. E ainda que nós tenhamos amor profundo às coisas de Deus, e que nós queiramos nos inteirar das coisas de Deus, e fazer as coisas do Senhor, na obra do Senhor, precisamos antes de tudo, servir o Deus da obra. Concluo nessa noite, rogando a Deus, que mostre, uma vez mais, que o Espírito Santo vai fazendo uma varredura na consciência de cada um, e que a consciência de cada um seja visitada, e que se houver algum prosélito, se não dezenas nessa noite, que estão rumando no carro religioso para o inferno, possa haver arrependimento e conversão, porque uma conversão genuína muda a sua vida, uma conversão genuína torna Jesus o amado da sua alma. Uma conversão genuína tira a sua alma do inferno e coloca a sua alma, coloca a sua vida, coloca a sua existência, coloca você na eternidade e também desde já assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém convertido, alguém que não é um prosélito, não peca para cumprir uma regra. Ele não peca porque ele passou a amar a Jesus como Senhor de sua vida. E quando ele peca, ele se sente numa tragédia. Mas é exatamente quando ele se sente falido que a graça do Senhor lhe basta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.